Comigo sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Avançando hoje na nossa exposição, nós faremos a reflexão nos versículos 6 ao 10. Paulo está dando instruções práticas aos Gálatas agora. Paulo deixando um pouco a questão da verdade do Evangelho, teologicamente falando, e dizendo aqui a respeito do fruto que a boa teologia, que a boa doutrina deve provocar, deve gerar na vida do crente. Gálatas, capítulo 6, faremos a leitura do verso 6 ao 10. Quem está comigo diz amém. Amém. A palavra do Senhor diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Deus amado, nós louvamos a Ti, nós Te engrandecemos e agradecemos por diante dos nossos olhos termos a Tua santa palavra. Queremos, Pai, que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz. E para isso, Pai, pedimos para que o Senhor traga aos nossos corações a luz do Teu Espírito Santo. Nos dá compreensão do texto sagrado, nos dá, Senhor, entendimento das Tuas verdades, para que aplicando-as ao nosso coração, nós as coloquemos em prática todos os dias das nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, o título da mensagem de hoje é a advertência final. A advertência final. Caminhando aqui para o final das suas palavras direcionadas aos Gálatas, Paulo decide encerrar os seus escritos trazendo uma última advertência, uma advertência final e posteriormente também um convite final. Hoje nossos olhos estarão voltados para o conteúdo específico da última advertência a ser feita pelo apóstolo dos gentios. Se nós voltarmos os nossos olhos um pouquinho para o contexto dessa passagem, lá no final do capítulo 5, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma advertência também de Paulo, quanto ao fato de que todo crente, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que é habitado pelo Espírito Santo, porque respondeu ao Evangelho em arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que também, queridos, foi regenerado, foi feito nova criatura. Todo crente é palco de uma constante e ferrenha luta dentro de si. Lá no verso 17 do capítulo 5, Paulo afirmou aos Gálatas que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Por quê? Porque são opostos entre si. Qual a consequência dessa luta, dessa oposição? É a seguinte: se nós alimentarmos mais a carne, sendo indiferentes para com as coisas de Deus, nós passaremos a apresentar em nossas vidas aquilo que Paulo chama de obras da carne. Ao que Paulo adverte que aqueles que vivem na prática dessas coisas jamais herdarão o reino de Deus. Agora, se vivermos numa vida constantemente em busca pela pessoa do Espírito Santo, o Espírito gera em nossas vidas aquilo que Paulo chama de fruto do Espírito, sendo que contra essas coisas nós lemos: não há lei. Portanto, a grande recomendação de Paulo no final deste capítulo 5 é que aqueles que foram vivificados pelo Espírito, aqueles que vivam no Espírito, passando pelo novo nascimento, também devem buscar andar pelo Espírito. Ou seja,
viver uma vida com consciência da fragilidade da sua natureza, da sua carne, buscando a mortificação dela todos os dias, por meio de um relacionamento sincero e profundo com Deus. Agora, fica uma pergunta: como o crente irá demonstrar que vive esse relacionamento sincero e profundo com Deus no seu dia a dia? A resposta de Paulo, nós vimos que veio do versículo 26 do capítulo 5 até o 5 do capítulo 6, onde Paulo expõe que o crente, consciente de que é responsável diante de Deus por cada uma das suas obras, vive uma vida onde ele abandona a vanglória, abandona o ato de se gloriar de si mesmo, a fim de viver a partir de uma igreja local, amando ao seu irmão da mesma forma como o Senhor Jesus o amou. Como Cristo amou os crentes, levando para a cruz uma carga que não lhe pertence. Como que os crentes então manifestam o amor de Cristo aos irmãos? Levando sobre si as cargas dos outros, que porventura possam ter sido surpreendidos talvez em alguma falta. A esse tipo de viver, nós damos o nome de o perfeito cumprimento da lei perfeita na mensagem passada. Uma vez que Paulo ensina que aquele que se esforça por carregar as cargas uns dos outros, carregar as cargas do irmão, ele estará cumprindo aquilo que ele chama de a lei de Cristo. Resumindo, Paulo até então, nessa parte mais prática da carta aos Gálatas, ilustrou a vida do crente e o seu relacionamento com Deus, como se fosse um grande campo de batalha, como se fosse um grande palco de uma guerra, onde o lado que prevalecerá será o lado que for melhor alimentado por esse indivíduo, todos os dias. Agora, o que Paulo vai fazer a partir de então? Ele vai fazer uma nova ilustração. Ele vai fazer uma ilustração a respeito da vida do crente, onde ele trará diante das vistas dos seus leitores uma última advertência. Paulo vai fazer o quê? Ele vai comparar a vida do crente, do servo de Deus, não mais a um campo de batalha. Vai mudar a ilustração. Agora ele vai comparar a um campo de lavoura. De modo que a colheita a ser obtida desse solo, que será semeado todos os dias, ela jamais, em hipótese alguma, poderá deixar de ser coerente com o plantio que foi feito. Preste atenção no que Paulo diz no verso 7. Não se enganem, verso 7. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Vamos analisar cada uma das expressões aqui deste versículo, porque ele é o centro dessa advertência de Paulo. Ele está no centro de todo o texto que nós vamos meditar nessa noite. A primeira expressão, não se engane. Devemos notar, em primeiro lugar, que esta não é a primeira vez que Paulo fala da possibilidade de membros da igreja da Galácia virem a cair em alguma espécie de engano. Lembremos, lá no começo do capítulo 3, Paulo disse: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Ou seja, quem foi que os levou ao engano? Por quê? Porque não foi diante de vocês que Cristo foi exposto como crucificado. Ou seja, Paulo dá a entender que quando alguém começa a pensar em aderir à ideia de que é possível se salvar por algum outro meio, senão pela fé em Cristo, essa pessoa, mesmo crente, ela está caindo em engano. Depois, no verso 3 do capítulo 6, Paulo diz que aquele que julga ser alguma coisa, mesmo não sendo nada, engana a si próprio. Ou seja, aquele que acha que veio a Cristo simplesmente porque um dia decidiu responder a uma oração ou um apelo de algum pastor, aquele que acha que se tornou crente em Jesus porque é uma pessoa melhor do que os outros, aquele que pensa que pode ser um crente ilha. Já viram um crente ilha? Aquele que se isola e acha que sozinho vai conseguir, mesmo no meio de um mundo violentamente corrompido pelo mal. São pessoas que estão caindo em engano. Agora, neste verso 7, o que Paulo faz? Paulo vem e declara um imperativo, uma ordem na sua forma negativa, como que dizendo: não se façam de inocentes.
Não se façam de inocentes, porque de inocentes vocês não têm nada. Vocês não são inocentes, vocês são crentes. E como crentes vocês sabem que Deus é santo. Vocês sabem que apesar de não poderem se salvar pelas suas próprias obras, se vocês têm o Espírito Santo em vocês, vocês não podem achar que é normal andar desejando fazer coisas que são contrárias à obra do Espírito Santo. Paulo diz aos crentes, né? Verso 1, no contexto nós vemos: irmãos, não se enganem. Que nos leva à segunda expressão: de Deus não se zomba. E o verbo utilizado para zombar aqui traz a ideia de desprezo, traz a ideia de tratar com menor importância, com negligência. Ou seja, Paulo está querendo apontar para o fato de que, embora ninguém possa ser salvo pela sua obediência à lei, nenhum salvo poderá ser bem-sucedido na sua caminhada cristã, se vier a desprezar o santo conselho de Deus. Se por um lado, não existe nada que possamos fazer para Deus a fim de que Ele nos salve, por outro lado, se conhecemos verdadeiramente a Deus, não cabe a nós, de maneira nenhuma, achar que está tudo bem passar por cima dos preceitos que Deus estabeleceu para o seu povo, por meio da sua lei. Conforme o próprio Paulo ensina aos Gálatas, a lei foi acrescentada por quê? Por causa das transgressões. Até quando? Até que viesse o descendente de Abraão, a quem foi prometido que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que é Jesus. E é em quem nós somos feitos filhos de Deus. Portanto, em Cristo, preste atenção, em Cristo, ninguém pode viver como se estivesse obrigado à lei como um escravo, mas deve viver sujeito aos preceitos dessa lei, como um filho. Preste atenção, em Cristo, ninguém pode viver como se estivesse obrigado à lei como um escravo, mas deve viver sujeito aos preceitos dessa lei, com uma obediência de filho. Exemplifiquemos com o próprio conteúdo da carta aos Gálatas. O escravo, que é alguém que não tem a Cristo, segundo a ilustração, tem que se submeter a quê? A circuncisão, a dieta, ao calendário judaico, outras coisas semelhantes nos dias de hoje. Por quê? Porque ele está legalmente obrigado a essas coisas que são impossíveis de serem cumpridas na sua totalidade. Agora, o filho, que é alguém que tem a Cristo, que é alguém salvo, ele não precisa se submeter a nenhuma dessas coisas. Sabe por quê? Porque o seu irmão mais velho, Jesus, já se submeteu, cumprindo plenamente com a vontade de Deus, recebendo a punição como um escravo que não tenha cumprido. Mas mesmo não precisando se submeter a essas obrigações, nós como filhos, nos submetemos a viver uma vida agradável a Deus, recebendo de Deus a capacidade para andar em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, fruto do Espírito. Ou seja, em Cristo, nós somos libertos totalmente da parte cerimonial da lei. Não tem mais rito, não tem mais repetição de sacrifícios. Vou além. Da mesma forma, em Cristo, nós sequer precisamos, e eu falo isso com muito temor no coração, nós sequer precisamos da parte moral da lei para sermos salvos. Mas, preste atenção, se estamos em Cristo, cabe a nós viver com todas as forças, como se precisássemos dessa parte moral, porque nós entendemos que é para esse tipo de vida que Deus nos chamou, e é disso que Ele se agrada. Paulo diz: não se enganem, de Deus não se zomba, não se despreza o conselho de Deus. Continuando aqui a próxima expressão, não se enganem, de Deus não se zomba, por quê? Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá.
Paulo completa a sua advertência quanto ao perigo do engano em pensar que está tudo bem, ao se desprezar o conselho de Deus no nosso viver diário, alertando que não é possível que nós esperemos bom resultado se nós tivermos um mau trabalho. Ah, pastor, mas Paulo não passou a carta inteira falando que a salvação é pela graça, que o indivíduo somente pode ser justificado pela fé? Sim, é exatamente esse o centro da mensagem da carta de Paulo aos Gálatas. Uma defesa daquilo que ele chama de verdade do Evangelho. Ah, então a Bíblia tem contradições? De maneira nenhuma. Quem disse que Paulo está falando de salvação aqui nesse versículo? Ao contrário, Paulo está falando de condenação. Aquele que vive toda uma vida, presta atenção nisso, se dizendo crente, se dizendo Jesus é o meu Senhor, mas que não ama seu próximo, que não tem apreço pelo seu líder, pelo seu pastor, que não tem uma postura de humildade perante os seus irmãos, ele pode na verdade ser daqueles que no último dia chegarão diante do tribunal de Cristo, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônio, e ouvirão: aparta, você que pratica o mal, não o conheço. Se por um lado existe um perigo gigantesco naquilo que nós chamamos de legalismo, que é pensar que a lei pode salvar, por outro lado, também existe um risco muito grande naquilo que é chamado de antinomianismo, que é o desprezo total da verdadeira função da lei, que é mostrar o nosso pecado e nos direcionar a Cristo para arrependimento e fé. Ou seja, queridos, quanto às obras da carne, Paulo já nos alertou no capítulo 5. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando de condenação. É só de condenação que Paulo está falando? Não. Paulo está falando de santificação. Paulo está falando de vida terrena. Paulo está falando do dia a dia. Nem todos os crentes estão no mesmo nível de maturidade. Existe, segundo este texto, por exemplo, aquele que está mais apto para ensinar, assim como aquele que está mais necessitado de se assentar para aprender. Existe aquele que discerne com mais facilidade as questões espirituais, assim como também existe aquele que, mesmo crente, não enxerga um palmo além do nariz. A ideia de Paulo neste versículo é mostrar que um crente que tem um relacionamento mais profundo com Deus e anda mais próximo da sua verdade, ele terá uma vida terrena melhor do que o crente que não trata esse relacionamento com Deus como prioridade. Ai, pastor, mas e a perseguição que Jesus promete? Ou, ai, pastor, isso aí não é teologia da prosperidade? Não, isso é verdade bíblica, queridos. Ah, pastor, mas e Jó, como que fica nisso? É aí que entra o que Paulo estava querendo dizer. Uma pessoa que não fosse tão espiritual, tão forte espiritualmente como Jó, jamais teria condições, mesmo em meio a tantas calamidades, de no auge delas virar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, o sofrimento neste presente século é algo certo, e isso independe da nossa obediência. Contudo, queridos, quando esse sofrimento vier sobre nós, e ele vem, se nós tivermos uma vida de relacionamento íntimo com Deus, de obediência a Deus, nós iremos colher de Deus aquilo que Paulo chama em outra epístola de paz que excede todo entendimento. A mensagem de Paulo aqui nesta advertência final é que todo crente, o crente, aquele que sabe que é salvo, que exclusivamente pela graça de Deus, manifesta em Jesus, ele jamais deveria em momento algum viver como se Deus não existisse. Ao contrário, esse crente deve viver como Paulo ensina em outra epístola, considerando ao mesmo tempo a bondade e a severidade de Deus. Tudo isso sabendo que servimos a um Deus que é bom,
a um Deus que é galardoador daqueles que o buscam e que abençoa com coisas boas aquele que vive em obediência a Ele, sim. Coisas boas, logicamente, segundo o conceito de Deus, não segundo o nosso entendimento carnal. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, as boas e as más. Além disso, há 3 esferas nas quais podemos ver esse princípio de semeadura e colheita atuando, que são contempladas nesta última advertência de Paulo aos Gálatas. Primeiro, ministério. Segundo, santidade cristã. E terceiro, a prática do bem. Vamos ver em primeiro lugar como um crente pode viver esse amor a Deus na esfera ministerial. Vamos voltar para o verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe o quê? Todas as coisas boas com aquele que o instrui. Neste versículo 6, Paulo expõe 2 grupos diferentes de crente novamente. Aquele que está sendo instruído e aquele que está instruindo. O discípulo e o discipulador. Muito semelhante à ideia do versículo 1 deste mesmo capítulo, onde Paulo separa os crentes em espirituais e aqueles que porventura forem surpreendidos em alguma falta. Aqui também, Paulo destaca que cada indivíduo que se declara cristão, ele está em um nível diferente de maturidade do outro. Portanto, segundo Paulo, cada um individualmente tem uma responsabilidade diferente diante de Deus na igreja. Os que são espirituais, aqui entre aspas, eles estão incumbidos de restaurar a pessoa surpreendida em alguma falta. Como? Com o espírito de brandura e tendo cuidado para que não seja tentado. Ou seja, a responsabilidade daquele irmão que é mais maduro é conduzir o novo convertido, conduzir o neófito à Bíblia, às Escrituras. Para quê? Para que ele não venha a pecar, mas se pecar, também de buscar a sua restauração, a sua cura espiritual, com carinho, com amor, com brandura, sem que essa correção venha se tornar um fardo para aquele que pecou. E a responsabilidade do menos maduro, qual que é? Paulo diz com clareza aqui: aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Em primeiro lugar, olhemos aqui para o verso traduzido por compartilhar. E aqui a palavra grega que Paulo utiliza tem a mesma raiz da palavra koinonia, ou seja, comunhão. Tem um sentido de compartilhar que não está restrito a simples doações, não é como se fosse uma esmola ou como um simples apoio. Ao contrário, Paulo traz a ideia de que aquele que está sendo instruído, ensinado na palavra, e está sendo ensinado por um irmão mais maduro, que provavelmente dedica sua vida ao estudo das Escrituras, talvez até mesmo um pastor, ele deve fazer esse irmão mais maduro um ente participante de todas as coisas boas que fizerem parte da sua vida. Essa ideia de Paulo está totalmente relacionada com o conteúdo do versículo 2 aqui deste mesmo capítulo. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Se por um lado, o irmão espiritual, entendendo, compreendendo a sua posição no reino, ele sabe que precisa ajudar o irmão mais fraco na sua caminhada, muitas vezes buscando sentir a dor do pecado desses irmãos, assim como Cristo sentiu a dor do seu próprio pecado. Por outro lado, o irmão que está sendo instruído, que está sendo discipulado, tem como responsabilidade diante de Deus, tornar o seu discipulador alguém que participe também das bênçãos que ele vier a receber. Ora, nada mais justo, queridos, nada mais justo e cristão do que ter um espírito disposto a compartilhar bênçãos com aquele que, mesmo não tendo nada a ver com isso, assume como suas as dores do pecado de alguém que está começando na fé.
A ideia de Paulo aqui é que se estamos em uma igreja bíblica, presta atenção, numa igreja bíblica, onde há pastor ou pastores ou líderes que pregam Bíblia com fidelidade, mas não só isso, que também orientam irmãos do rebanho no tocante ao seu relacionamento com Deus, se preocupando se estão se desenvolvendo ou não no seu processo de santificação. Nós, como crentes, estamos nesse tipo de igreja, deveremos ter o espírito disposto a tornar estes pastores e líderes participantes de nossas bênçãos, ou seja, aquilo que Paulo chama de todas as coisas boas. Segundo lugar, olhemos para a expressão aquele que está sendo instruído. A quem especificamente Paulo está dizendo respeito neste momento? Aqui a palavra original do grego é a palavra catecúmenos, que traz uma ideia de alguém que está sendo catequizado, alguém que está começando na fé, que está sendo discipulado e introduzido ao conhecimento da Bíblia. Então, aqui Paulo está falando de pessoas que estão engatinhando, que estão começando a entender o que é a fé em Cristo. Porém, que talvez seja o momento de nós pararmos um pouco e trazermos o texto deste contexto da igreja do primeiro século para a igreja de hoje, para que nós analisemos algumas coisas. A ideia de Paulo aqui é que conforme esses que estão começando na fé vão aprendendo acerca das Escrituras, vão se amadurecendo, eles também passem de alguma forma, mesmo que não como oficiais, a instruírem novos irmãos que forem se convertendo e sendo agregados na comunidade. Note, Paulo está apontando para uma eclesiologia viva, uma prática de igreja viva, onde todos os crentes, conforme vão deixando o caráter de neófitos e aprendendo questões mais profundas da fé, aprimorando o seu relacionamento com Deus, eles passam a ser discipuladores daqueles que estão chegando agora. Eu vou além. Conforme o crente vai sendo instruído na palavra, vai conhecendo mais da palavra, é natural que esse crente passe a desejar, a se interessar por ensinar o Evangelho e principalmente a quem não conhece o Evangelho. E aqui permanece o mesmo princípio. Aquele que está chegando deve se interessar por fazer aquele que já está participante das suas bênçãos, uma vez que ele vai compreendendo que tudo de sua vida pertence a Deus. E aí que chega a minha análise. Vou perguntar: será que é isso que acontece na igreja brasileira hoje? Será que nós não estamos reféns de meia dúzia de líderes? Pergunto mais: é isso que acontece na nossa igreja? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém que não seja crente? Qual foi a última vez que você ofereceu uma oração para uma pessoa que está passando por um momento difícil? Qual foi a última vez que você falou para alguém o que Jesus fez na sua vida? Seu testemunho pessoal, como Ele te libertou da escravidão do pecado e te fez um filho de Deus. Ou será que Jesus não fez isso? Ou será que Jesus, para você, só fez você mudar de religião? Irmãos, o que nós vemos hoje não é uma realidade onde os que vão crescendo em seu relacionamento com Deus passam a desejar a compartilhar dessa vida com Deus a outras pessoas. Ao contrário, quando vemos alguns irmãos que se interessam por ensinar a palavra, muitos desses não se interessam por sentir as dores daqueles que pecam no começo, mas se interessam pelas oportunidades, se interessam muitas vezes pelo púlpito, outras vezes não se interessam nem por nada. À exceção de Atos e Michele, que foram batizados no fim do ano passado, os mais recentes convertidos da nossa igreja estão completando neste ano 4 anos de batismo. Ou seja,
Não temos neófitos na nossa igreja. A pergunta que fica é: por que não temos neófitos na nossa igreja? Será que a culpa é do pastor atual? Será que a culpa é do pastor anterior? Será que a culpa é das esposas desses pastores? Será que é só sinal dos tempos? Ou será que o que acontece é que talvez nós, e quando falo nós eu estou incluindo a mim, não estejamos mais atentos à dinâmica do reino de Deus? Ou talvez até estejamos atentos à dinâmica do reino, mas será que talvez nós não tenhamos priorizado em nossas vidas outras coisas, e não que Deus seja glorificado através de nós? Cabe a cada um de nós aqui, meus irmãos, uma profunda reflexão. Porque se por um lado, toda a igreja precisa de um pastor que tenha uma vida de dedicação em se aprofundar no conhecimento de Deus e da sua palavra, por oração. Por outro lado, toda a igreja precisa crescer e formar um grupo de presbíteros, ainda que presbíteros leigos, ainda que não ordenados, que entenda a importância de compartilhar todas as coisas boas com aquele que o instrui, mas também de avançar e de instruir outros irmãos na fé, que por sua vez também compartilharão com esse que o ensinou todas as coisas boas. Irmãos, eu insisto, igreja é lugar de comunhão, comunhão entre o que ensina e que aprende. Contudo, aquele que está aprendendo, embora permaneça para sempre aprendendo, porque nós nunca paramos de aprender, aquele que está aprendendo, que está começando, ele deve entender que nenhum aprendizado, principalmente o aprendizado das Escrituras, nenhum aprendizado é somente para si, mas é para o próximo. Terceiro lugar, ainda no verso 6, vamos olhar para a expressão todas as coisas boas, que Paulo diz que o discípulo deve compartilhar com o discipulador. O que seriam essas todas as coisas boas? A palavra todas aqui traz uma ideia bastante abrangente. Tem como significado cada coisa boa, já que estamos falando de coisas boas, individualmente em todas as áreas. Segundo, a expressão coisas boas, no grego, traz uma ideia de benefícios. Então o que Paulo está querendo dizer é que aquele que está sendo ensinado por algum irmão mais maduro, ele deve ter em seu coração a disposição de beneficiar de todas as formas possíveis aquele que o ensinou. Que nós temos uma ideia de benevolência, ou até mesmo essa palavra ela pode ser traduzida por prosperidade. Portanto, Paulo está dizendo que aquele que instrui na igreja, que ensina, ele deve ser prosperado por aquele que está sendo instruído. E repito, não prosperidade no conceito de acúmulo de riquezas, certo? E aqui talvez nós devemos observar sobre quais maneiras nós devemos fazer isso, ou podemos fazer isso. Vamos refletir sobre algumas formas de compartilharmos todas as coisas boas com aquele que nos ensina. Primeira forma, por testemunho de fé. Querido, não tem coisa mais gostosa do que ouvir alguém que está crescendo, que está contando, que vence as suas dificuldades que ele não conseguia antes. Aquele que está sendo instruído na palavra por um pastor, por um irmão mais maduro, deve estar disposto a compartilhar com ele cada vitória nas suas dificuldades. Cada vez que ele se lembrou de um ensino desse irmão das Escrituras e evitou um pecado. Cada passo a mais na fé que ele dá. Cada experiência com Deus que tiver. Irmãos, nós precisamos aprender a compartilhar nossos progressos em nossa vivência cristã. Com qualquer um? Não, o texto está ensinando aqui. Com aquele que nos tem instruído. Segundo, por meio de convívio pessoal. Aquele que está sendo instruído na palavra por um pastor, por um irmão mais maduro, ele deve ter o desejo de conviver com esse irmão. Isso significa sentar à mesma mesa. Isso significa compartilhar de alegrias existentes na sua família. Isso significa querer mostrar como a sua vida em geral, como o seu lar,
tem andado mais harmonioso após começar a aplicar os preceitos da palavra de Deus que tem aprendido. Nós precisamos aprender a compartilhar tempo, vida, com aquele que nos instrui, além do tempo em que nós estamos sendo instruídos, além do momento do estudo ou do culto. Convívio de verdade, vida na vida. E terceiro, queridos, e aqui eu falo com muito cuidado, muita cautela, devido ao nosso contexto, porque pode parecer estranho, mas é normal e bíblico que a ovelha convide o pastor para comer na sua casa, da sua comida. Quando falo pastor, não só pastor, tá? Aquele que instrui na palavra, no contexto do texto. É normal e bíblico que vez ou outra a ovelha pague um lanche, um café para o pastor. E aí eu estou falando nada de chique, estou falando negócio simples, barato, mais simples que tiver. É normal que as ovelhas em conjunto, a igreja, provenham até mesmo o sustento do pastor, quando essa igreja tem condição. Ai pastor, mas Jesus não fala de graça recebeste, de graça dai? Sim, é justamente isso que Jesus fala. O que quer dizer que o pastor não tem direito, presta atenção nisso, pastor nenhum tem direito de cobrar dinheiro ou qualquer outra coisa por sua atuação ministerial. Mas não podemos nos esquecer que nos versículos seguintes, o mesmo que fala de graça recebeste, de graça dai, o Senhor Jesus, fala também que o trabalhador é digno de seu sustento. Portanto, o pastor deve ser sustentado pela igreja, não por iniciativa do pastor, mas por iniciativa da igreja, quando esta tem condições, logicamente. Não é esmola, é sustento com dignidade, para que o pastor possa separar a sua vida, passar o dia orando, visitando irmãos e estudando as Escrituras. A Bíblia fala mais alguma coisa que isso? Fala sim. 1 Coríntios 9:11, se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais. 1 Coríntios 9:14, assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ai pastor, então o pastor não pode trabalhar um emprego sem ser pastor? Num emprego também ser pastor? Sim, pode, mas Paulo faz uma ressalva também, temporariamente e por um propósito específico que diz respeito à igreja local. Atos do 18 ao 5, do capítulo 18, verso 1 ao 5, Paulo vai dizer, o texto vai dizer assim, ó: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali fazia o quê? Trabalhava. O ofício deles era fazer tenda, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Porém, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Paulo não quis receber salário da igreja de Corinto, por causa de outras coisas que já tinham acontecido no meio, explorações, abusos, por causa do contexto da igreja e da cidade. Mas assim que chegou Silas e Timóteo da Macedônia, trazendo as contribuições das outras igrejas, Paulo parou de trabalhar e se dedicou à palavra. Além do mais, 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Dando uma ideia que ainda que o pastor trabalhe fora, e aqui não só o pastor, ele não deve estar tão envolvido com o seu trabalho, a ponto de deixar-se distrair do seu trabalho principal, que é glorificar a Deus. Por fim, 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. O que é instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com aquele que o instrui.
Ou seja, testemunho de fé, convívio pessoal e, quando for o caso, também apoio material. E, queridos, eu insisto, não é aos exploradores, não é aos lobos, não é aos ladrões, aqueles que fazem sangrar a igreja. É aqueles que verdadeiramente se dedicam a ensinar a palavra de Deus conforme ela é. Pastor, sinceramente, eu não tenho tido nada para compartilhar. Não tenho tido testemunho. Minha família não tem harmonia, está tudo bagunçado. Não posso oferecer meu convívio. E eu estou falido financeiramente. Bom, querido, se esse é o seu caso, se você não tem nada de bom para compartilhar mesmo, vamos voltar ao versículo 2. Aí é a nossa responsabilidade. A responsabilidade do pastor e do mais maduro. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Eu e a igreja estamos aqui para te apoiar, e é assim que deve ser. Sem interesse, sem esperar nada em troca, mas por amor a Deus e ao irmão mais fraco. Deixando essa parte, em segundo lugar, vejamos como um crente pode viver seu amor a Deus fazendo uma boa semeadura na esfera da santidade. Verso 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Sem dúvida alguma, este versículo ecoa o ensino de Paulo no verso 25 do capítulo anterior. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se anteriormente Paulo ensinou que existe uma luta constante entre a natureza humana inclinada para o mal e o Espírito Santo que habita em nós, agora Paulo traz em seu ensino uma ilustração bastante interessante. Paulo compara a nossa vida com Deus a um campo de terra preparado, pronto para o plantio. E a ideia aqui é que uma pessoa pode semear de duas formas neste campo, de dois tipos de semente, ou para a sua própria carne, ou para o Espírito. E aqui nós devemos cuidar de inferir algumas verdades a respeito deste versículo. Primeira verdade, a semeadura é obrigatória. Na nossa vida com Deus não há como deixar de semear. Ou semeamos para a carne, ou semeamos para o Espírito. Não existe em cima do muro. Não existe a possibilidade de não semear. Até porque, num relacionamento com Deus, presta atenção nisso, deixar de semear é a mesma coisa que semear para a própria carne. É omissão. Omissão é pecado. Aquele que sabe que fazer o que é certo e não faz, peca. Ou seja, quando estamos num relacionamento com Deus, e a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não frequenta os cultos, a gente está fazendo a nossa própria vontade, não a vontade de Deus. Segunda verdade, a colheita é obrigatória. Na nossa vida com Deus, se há semeadura, necessariamente vai haver colheita. Nenhuma dessas duas sementes, ela vai deixar de germinar no futuro. Portanto, aquele que planta necessariamente colhe. Terceira verdade, a colheita é compatível com a semeadura. Aquele que planta figo, colhe figo. Quem planta morango, colhe morango. Quem planta alface, colhe alface. Não existe como, meus irmãos, colher algo proveitoso para o futuro em nosso relacionamento com Deus, se nós passarmos anos a fio semeando para a carne. E a lista de obras da carne, não vou repetir aqui, mas o irmão pode olhar lá, Gálatas 5, do 19 ao 21. O que tem que ficar bem claro é que os que praticam tais coisas, segundo Paulo, não herdarão o reino de Deus. Então, necessariamente, quem semeia para a própria carne, ou seja, quem vive uma vida envolvido muito mais na satisfação dos seus prazeres e necessidades do que em glorificar a Deus, certamente colherá da sua própria carne corrupção. Note que interessante,
Paulo fala que aquele que semeia para a própria carne, colherá corrupção. Não é de Deus, é da própria carne que colherá corrupção. Das nossas más escolhas, necessariamente, nós teremos implicações ruins no futuro. Davi fala lá no Salmo 51, o salmo onde ele confessa seu pecado de adultério e assassinato. Abismo chama abismo. Ou seja, se começarmos a viver uma vida com Deus de qualquer jeito, negligente, sem nos preocuparmos se estamos ou não vivendo de forma agradável àquele que se entregou, que entregou seu único filho para nos salvar, o que vai acontecer? Gradativamente nós vamos nos tornando indiferentes a Deus e nos distanciamos de Deus. E aí pode acontecer que não haja mais tempo de voltar, não haja mais tempo de retroceder. Portanto, querido, aqui eu me sinto responsável em fazer a você um apelo. Se você tem vivido distante de Deus, se você não ora, quando ora, é aquela oraçãozinha protocolar. Ou então, se você não lê a Bíblia porque é chato, porque é cansativo, porque sente sono, porque não entende. Ou então, se você acha que está bom vir cultuar a Deus só na ceia, ou se você acha que há 15 dias está bom, ou que só domingo está bom, ou que domingo, quarta ou qualquer dia da semana, que você esteja assistindo os cultos, tá bom? Pode ser que você esteja se enganando. Lembre-se do que Paulo fala no verso 7, não se enganem, de Deus não se zomba. Portanto, se este é o seu caso, e aí cabe a você se submeter a um autoexame. Se este é o seu caso, se arrependa enquanto é tempo e corrija os rumos da sua vida com Deus. Porque pode ser que amanhã ou depois você pare de fazer essas poucas coisas que você ainda faz, e você se afaste dos caminhos do Senhor e não consiga mais voltar. Por outro lado, temos que considerar também a parte boa. Mas quem semeia para o Espírito, presta atenção, de quem colherá a vida eterna? Do Espírito. Olha que ensino maravilhoso. O homem, ele pode cavar cisternas rotas para a sua própria condenação. Mas esse mesmo homem, quando busca nutrir um relacionamento íntimo e profundo com o seu Deus, recebe desse Deus maravilhoso a capacidade de colher para a vida eterna. Rios de água viva fluem do seu interior. Preste atenção, Paulo aqui está falando de salvação, não está falando de salvação e de condenação. Paulo está falando de estilos de vida que são compatíveis com alguém que é salvo e com alguém que foi reprovado na fé. Portanto, aquele que vive como ímpio, ele está provando diante de Deus e dos homens que nunca deu ouvidos a Deus. Ele está dizendo, o Senhor não é importante para mim. Mas aquele que vive uma vida toda buscando a Deus, prova diante de Deus e dos homens que Jesus Cristo é realmente o seu Senhor. E a cada dia recebe de Deus, na pessoa do Espírito Santo, capacidade para se tornar uma pessoa ainda mais santa. Deus, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, Ele faz uma convocação a cada um de nós. Ele nos convoca à santidade. E este versículo representa perfeitamente a forma pela qual podemos praticar este novo estilo de vida, compatível com o nosso novo nascimento. Semeando para o Espírito. Por fim, em terceiro lugar, vejamos como um crente pode viver o amor de Deus em sua vida, fazendo uma boa semeadura na esfera da prática do bem, versos 9 e 10. Preste atenção. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo vem agora e traz umas palavras com um tom um pouco mais motivador.
Depois de advertências mais duras, agora Paulo mostra aos Gálatas que sim, há vantagens em se viver uma vida de obediência a Deus. E a palavra grega traduzida por bem aqui, tem a ideia de algo que é moralmente bom, isso que é bem, segundo Paulo. Ou seja, basicamente Paulo está instruindo aos Gálatas acerca da importância de caminhar amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, resumo da lei moral de Deus. Se por um lado, nós não podemos ser salvos pela obediência à lei, por outro lado, quando somos crentes e entendemos a importância de obedecer à lei, conforme nós obedecemos, nós vamos colhendo no nosso dia a dia os frutos dessa obediência. E tudo isso com uma condição: se não desanimarmos. Note, por que se não desanimarmos? Paulo vai falar que há um tempo certo, que a colheita é feita no tempo certo. E a palavra grega aqui é kairos, não é cronos, não é tempo do relógio, não é tempo do calendário, é o tempo de Deus. Paulo está falando que quando for o tempo de Deus, o bem que nós fazemos, sem esperar nada em troca, para a glória de Deus, será também revertido para nós em forma de bem. Por isso, Paulo conclui no verso 10 dizendo que enquanto tivermos oportunidade, e aqui também kairos, ou seja, enquanto tivermos tempo, ou enquanto Deus nos der seu fôlego de vida, nós precisamos nos empenhar na prática do bem. E essa prática necessariamente deve começar na igreja, principalmente aos da família da fé. Repare, Paulo fala de fazer o bem a quem? A todos. Ou seja, não devemos olhar para este ou para aquele para decidir se vamos fazer o bem a essa pessoa. Da mesma forma como Deus demonstra sua bondade a cada indivíduo da face da terra, seja ele crente ou não, nós também devemos agir de forma bondosa com cada um que cruzar o nosso caminho. Mas repare também, Paulo fala principalmente aos domésticos, aos da família da fé. Ou seja, mesmo que Deus seja bom com todos, a manifestação da sua bondade, a manifestação máxima da sua bondade, começa com aqueles que lhe pertencem, pois é a esses que o Pai envia Jesus para salvar de forma eficaz. Portanto, devemos manifestar bondade com todos, mas o bem que nós fazemos deve começar a ser feito a partir da igreja, e principalmente aos irmãos da fé. Portanto, irmãos, podemos concluir que semeamos boa semente quando aprendemos a honrar, entre aspas, nossos pastores e discipuladores, honrar, entre aspas. Semeamos boa semente quando buscamos ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E semeamos boa semente quando buscamos viver em obediência a Deus, o amando o nosso próximo como a nós mesmos, a começar pelo nosso irmão na fé. Aqui caminhando para o final, queridos, deixo rapidamente 3 desafios bem em cima do texto, para que nós reflitamos durante a semana. Primeiro desafio: semeie para o Espírito, honrando quem te instrui nos caminhos de Deus. Semeie para o Espírito, honrando quem te instrui nos caminhos de Deus. Não tenha vergonha de compartilhar as coisas boas. Não tenha vergonha de compartilhar os seus crescimentos. Não tenha vergonha, querido, de ofertar a sua vida para apoiar aquele que te instrui. Semeie para o Espírito, honrando quem te instrui nos caminhos de Deus. Segundo desafio: semeie para o Espírito, buscando ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Semeie para o Espírito, buscando ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos na igreja. Se empenhe por estes momentos, aproveite desses momentos, conheça a Deus e seja por Ele conhecido. Semeie para o Espírito,
buscando ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Terceiro desafio: semeie para o Espírito, vivendo em amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Nós não podemos nos esquecer das pessoas. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus é o Deus que cuida de gente. Então nós precisamos, meus irmãos, cuidar de gente. Demonstrar nosso amor a Deus, além do relacionamento com Ele, pelo nosso cuidado àqueles a quem Ele criou. Principalmente, segundo diz Paulo, aqueles a quem Ele salvou em Cristo Jesus. Terceiro desafio: semeie para o Espírito, vivendo em amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Quero concluir a mensagem desejando aos irmãos e a nós todos que possamos aprender do Senhor que servi-lo em obediência é a nossa melhor escolha. Possamos escolher todos os dias servir a Deus em obediência. Tenhamos temor, porque nós somos pecadores. Nossa carne é fraca, como diz Jesus. E é muito fácil que nós nos percamos e nos desviemos no meio do percurso. Mas temos também, queridos, que confiar em Deus. Porque Ele, por sua graça e bondade, é quem continuará nos sustentando e nos conduzindo a toda boa obra. Por isso devemos buscá-lo. Por isso devemos nos relacionar com Ele, ter intimidade com Ele. Até porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou à dor, à humilhação, em nosso favor, em favor de pecadores, Ele há de querer mover céus e terra para que nós, seus filhos, tenhamos o desejo e a capacidade de servi-lo como lhe agrada. Portanto, que possamos buscar em Deus esse desejo e essa capacidade, e em toda a obediência possível, que possamos concluir a nossa jornada. Qual a colheita que você deseja? A que vem de você mesmo ou aquela que vem de Deus? Bom, se você crê que Deus é melhor que você, eu acho que quanto a isso não há dúvida. Eu acho que você deve querer a segunda opção de colheita. Portanto, irmão, escolha hoje mesmo ser um crente piedoso, que vive pela fé, mas que também anda em obediência ao seu Salvador, que também se entregou para ser o seu Senhor. Que possamos, queridos, andar em obediência, semeando para o Espírito, todos os dias das nossas vidas. Oremos. Deus amado, nós louvamos a Ti, Senhor, e nós Te engrandecemos, gratos pelo Teu cuidado, gratos pela Tua graça, gratos pelo Teu amor. Deus nos desperta num desejo cada dia maior, por honrarmos e glorificarmos a Ti, e é isso que verdadeiramente importa. Enche-nos de Tua presença, Senhor, para que tenhamos a capacidade de discernir quais caminhos devemos tomar ou não, e tendo do Senhor essa capacidade, que possamos todos os dias das nossas vidas escolher viver em obediência. É a oração que fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos,